E se a pessoa que você menospreza for a única capaz de te salvar, você já foi tratado como invisível? Já foi humilhado por alguém que se achava melhor que você? E se, depois disso, o destino colocasse você no mesmo caminho, da forma mais imprevisível possível? Neste vídeo, você vai conhecer uma história de arrogância, redenção e um amor que começou do pior jeito, mas terminou da forma mais inesperada. Prepare-se para sentir raiva, chorar e se apaixonar. Já passou por uma situação parecida? Curta este vídeo se você acredita que o destino sempre dá a volta por cima. Comente, você perdoaria alguém que te humilhou? Inscreva-se no canal para mais histórias intensas como essa, com romance, reviravolta e final emocionante. O salto alto raspava contra o mármore gelado do lobby, cada passo ecoando como um tambor no peito de Rebeca. Suas mãos suavam dentro das luvas de tecido barato, segurando a pasta de couro sintético como se fosse um escudo. O prédio de vidro e aço parecia engoli-la, suas paredes espelhadas refletindo uma versão distorcida de si mesma, pequena, insignificante, tremendo. O elevador subiu 23 andares em silêncio sepulcral. Rebeca fechou os olhos, respirando fundo. O perfume floral que havia borrifado pela manhã já estava sendo sufocado pelo cheiro metálico do ar-condicionado. Quando as portas se abriram, um corredor interminável se estendeu à sua frente, ladeado por escritórios com paredes de vidro, onde homens e mulheres de ternos impecáveis falavam ao telefone com expressões sérias. "Você deve ser a nova secretária", disse uma voz feminina, cortante como uma lâmina. Rebeca se virou. Uma mulher loira, de cerca de 40 anos, a observava dos pés à cabeça com um sorriso que não chegava aos olhos. Seu blazer azul marinho estava perfeitamente alinhado, sem uma única ruga, e seus saltos eram pelo menos 5 centímetros mais altos que os de Rebeca. "Sim, eu sou Rebeca Santos", respondeu estendendo a mão. "Márcia, supervisora de RH. Siga-me." Márcia caminhou rapidamente pelos corredores, seus passos precisos e decididos. Rebeca quase tropeçou tentando acompanhar o ritmo. As solas dos seus sapatos, comprados em uma liquidação há 2 meses, faziam um ruído abafado contra o piso, contrastando com o som firme e confiante dos saltos de Márcia. "Algumas regras básicas", Márcia falou sem se virar. "Chegue sempre 15 minutos antes do horário. Café pronto às 7h30. Agenda impressa e revisada todas as manhãs. O Sr. Dalancourt não tolera erros, atrasos ou desculpas." Rebeca assentiu, mesmo sabendo que Márcia não podia vê-la. Sua garganta estava seca e ela engoliu em seco, tentando afastar o nó que se formava no estômago. Uma última coisa. Márcia parou diante de uma porta de madeira escura, com uma placa dourada onde se lia "Gabriel Dalancourt, CEO. Ele pode ser exigente. Não leve para o lado pessoal." Antes que Rebeca pudesse perguntar o que isso significava, Márcia bateu na porta e a abriu sem esperar resposta. "Sr. Dalancourt, sua nova secretária." O escritório era enorme, com uma vista panorâmica da cidade que se estendia até o horizonte. Atrás de uma mesa de mogno polido, um homem de cerca de 35 anos falava ao telefone, gesticulando com uma caneta dourada. Seus cabelos negros estavam perfeitamente penteados, e o terno cinza escuro parecia ter sido costurado diretamente em seu corpo. Quando ele levantou os olhos, Rebeca sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Gabriel Dalancourt tinha olhos verdes como gelo, frios e penetrantes. Ele a examinou por alguns segundos, como se estivesse avaliando um produto defeituoso, antes de voltar sua atenção para o telefonema. "Não me interessa o que o cliente quer", ele disse ao telefone, sua voz grave e autoritária. "Ou ele aceita nossos termos, ou pode procurar outro lugar para investir seu dinheiro." Rebeca permaneceu parada na porta, incerta se deveria entrar,
ou esperar. O coração batia tão forte que ela tinha certeza de que todos no escritório podiam ouvi-lo. Márcia fez um gesto discreto com a cabeça, indicando que ela deveria se aproximar. Quando Gabriel finalmente desligou o telefone, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele se recostou na cadeira de couro, entrelaçou os dedos e fixou o olhar em Rebeca. Então, você é minha nova secretária. Não era uma pergunta, mas uma afirmação carregada de ceticismo. Sim, senhor. Sou Rebeca Santos e estou muito ansiosa para... Não me interessa o que você está sentindo. Ele a interrompeu bruscamente. Me interessa o que você é capaz de fazer. Rebeca sentiu as bochechas queimarem. Ela mordeu o lábio inferior, um hábito nervoso que tinha desde criança, e assentiu. Márcia, pode deixar-nos a sós, Gabriel disse, sem tirar os olhos de Rebeca. Quando a porta se fechou, ele se levantou e caminhou até a janela. Rebeca pode ver o reflexo dele no vidro, e por um momento achou que ele parecia menos intimidante de perfil. Mas quando ele se virou, a impressão se desfez instantaneamente. Vou ser claro com você, senhorita Santos. Eu não pedi uma nova secretária. Minha assistente anterior saiu sem aviso prévio e o RH decidiu que você era a candidata mais adequada. Francamente, olhando para você agora, questiono essa decisão. As palavras atingiram Rebeca como socos no estômago. Ela abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Você parece nervosa. Ele continuou, aproximando-se dela. Parece insegura. E, francamente, parece que não tem a mínima ideia do que está fazendo aqui. Eu posso aprender. Rebeca conseguiu sussurrar, sua voz tremendo. Pode aprender? Gabriel soltou uma risada amarga. Este não é um jardim de infância, senhorita Santos. Esta é uma empresa que move milhões de reais por dia. Não temos tempo para ensinar o básico. Ele voltou para sua mesa e pegou uma pasta grossa. Sua primeira tarefa, disse, estendendo a pasta para ela. Organize esses documentos em ordem cronológica e prepare um relatório resumido de cada contrato. Quero isso pronto em 1 hora. Rebeca pegou a pasta com mãos trêmulas. O peso da responsabilidade parecia ainda maior que o peso físico dos documentos. 1 hora? Ela perguntou, sem conseguir esconder a surpresa na voz. Algum problema? Gabriel arqueou uma sobrancelha, seu tom carregado de desafio. Não, senhor, nenhum problema. Ótimo, sua mesa fica ali fora. E senhorita Santos? Sim? Não me decepcione. Eu não tenho paciência para incompetência. Rebeca saiu do escritório com as pernas bambas, fechando a porta suavemente atrás de si. Sua mesa ficava diretamente em frente à porta do escritório de Gabriel. Uma pequena estação de trabalho com um computador antigo e uma cadeira que rangia sempre que ela se movimentava. Ela abriu a pasta e quase desmaiou. Havia pelo menos 50 documentos, todos em inglês, repletos de termos técnicos que ela mal compreendia. Contratos de importação, acordos de distribuição, relatórios financeiros, tudo parecia estar em uma linguagem completamente estranha para ela. Rebeca olhou para o relógio na parede. 57 minutos. Ela respirou fundo, ligou o computador e começou a trabalhar. Suas mãos tremiam enquanto digitava, e ela teve que reescrever várias frases quando percebeu que havia cometido erros de digitação. A cada poucos minutos, ela olhava para a porta do escritório de Gabriel, esperando que ele saísse para verificar seu progresso. O silêncio era quebrado apenas pelo som das teclas do computador e pelo zumbido baixo do ar-condicionado. Quando faltavam 15 minutos, Rebeca percebeu que tinha interpretado mal um dos contratos. Ela havia confundido export com import e todo o relatório estava errado. Suas mãos começaram a suar e ela sentiu um nó se formando na garganta. Preciso me acalmar, murmurou para si mesma, limpando as palmas das mãos na saia.
Ela recomeçou o relatório, digitando mais rapidamente, mas a pressa a fez cometer ainda mais erros. Quando finalmente terminou, restavam apenas 3 minutos. A porta do escritório se abriu e Gabriel apareceu, verificando o relógio de pulso dourado. Tempo esgotado, ele disse, estendendo a mão. Relatório. Rebeca entregou as folhas impressas, suas mãos tremendo visivelmente. Gabriel pegou os documentos e começou a ler, sua expressão ficando cada vez mais sombria a cada linha. Isso, ele disse, levantando as folhas, é o que você chama de trabalho. Eu fiz o melhor que pude com o tempo que... O melhor que você pôde. Gabriel interrompeu, sua voz subindo de tom. Você confundiu exportação com importação. Você errou datas. Você nem sequer conseguiu formatar corretamente um relatório básico. Rebeca sentiu as lágrimas picarem seus olhos, mas piscou rapidamente para contê-las. Senhor, se me der mais tempo, eu posso... Mais tempo? Gabriel jogou os papéis na mesa dela, espalhando-os pelo chão. Você acha que nossos clientes vão esperar porque você precisa de mais tempo? Você acha que os investidores vão ter paciência com sua incompetência? Outros funcionários começaram a olhar na direção deles. Rebeca sentiu o rosto queimar de humilhação quando percebeu que estava se tornando o centro das atenções. Você é lenta, Gabriel continuou, sua voz ecoando pelo corredor. Ah, você é inútil e, francamente, você é sem graça. Não sei como conseguiu passar pela entrevista. As palavras caíram sobre Rebeca como chuva ácida. Ela abaixou os olhos, fixando o olhar nos papéis espalhados no chão, e engoliu em seco. Cada palavra de Gabriel ecoava em sua mente, misturando-se com as vozes de todos que já haviam duvidado dela. Recolha essa bagunça, ele ordenou. E na próxima vez, se houver uma próxima vez, tente não me envergonhar ainda mais. Gabriel voltou para seu escritório, batendo a porta com força suficiente para fazer os quadros na parede tremerem. Rebeca ficou sozinha no corredor, rodeada por olhares curiosos e sussurros piedosos. Ela se ajoelhou no chão, recolhendo os papéis um por um. Suas mãos tremiam tanto que ela derrubou alguns documentos 2 vezes antes de conseguir juntá-los. Quando finalmente se levantou, suas pernas estavam fracas e ela teve que se apoiar na mesa para não cair. Rebeca olhou para a porta fechada do escritório de Gabriel, respirou fundo e murmurou para si mesma: Eu não vou desistir. O despertador soou às 5:30 da manhã, mas Rebeca já estava acordada há 1 hora. Ela havia passado a noite revisando tutoriais online sobre formatação de relatórios e terminologia empresarial. Seus olhos ardiam de cansaço, mas sua determinação queimava ainda mais forte. O espelho do banheiro refletia uma versão mais decidida de si mesma. Ela havia escolhido um blazer azul marinho que pertencera à sua mãe, ajustado com alfinetes na noite anterior. Seus cabelos estavam presos em um coque impecável, e ela havia aplicado uma camada sutil de batom que encontrara no fundo da gaveta. Não era luxo, mas era dignidade. Chegou ao escritório às 6:45, 15 minutos antes do horário exigido. O prédio ainda estava silencioso. Apenas o murmúrio distante dos sistemas de ventilação quebrava a quietude. Rebeca ligou a cafeteira e preparou o café exatamente como havia visto Márcia fazer no dia anterior. Forte, sem açúcar, servido em uma xícara de porcelana branca. Quando Gabriel chegou às 7:15, encontrou sua mesa organizada como um campo de batalha estratégico. Sua agenda estava impressa e destacada, com cores diferentes para cada tipo de compromisso. Os relatórios do dia anterior estavam refeitos, organizados em pastas etiquetadas, acompanhados de notas explicativas escritas à mão com caligrafia impecável. Bom dia, Sr. Dalencourt, disse Rebeca, levantando-se assim que ele passou pela porta. Seu café está pronto. E preparei um resumo dos e-mails mais urgentes que chegaram durante a noite.
Gabriel parou, claramente surpreso. Ele pegou a xícara que ela oferecia e deu um gole, seus olhos verdes examinando a organização da mesa. Você chegou cedo, observou sem emoção na voz. Sim, senhor, 15 minutos antes do horário, como instruído. Ele pegou a agenda e a examinou por alguns segundos. Rebeca havia reorganizado 2 compromissos que se sobrepunham, encontrando uma solução que ele não havia considerado. Você mudou minha reunião com a Peterson & Associates, disse, arqueando uma sobrancelha. Sim, senhor. Percebi que havia um conflito com a videoconferência dos investidores japoneses. Liguei para a Peterson ontem à noite e eles concordaram em adiantar a reunião em 1 hora. Espero que esteja correto. Gabriel a olhou por um longo momento, como se estivesse tentando decifrar um quebra-cabeça complexo. Você ligou para eles à noite? Sim, senhor. Pesquisei o fuso horário e descobri que seria um horário adequado para falar com a equipe deles em Los Angeles. Pela primeira vez desde que chegara, Rebeca viu algo diferente nos olhos de Gabriel. Não era aprovação, mas talvez fosse curiosidade. Entre no meu escritório, ele disse, dirigindo-se para a porta. O escritório estava exatamente como ela se lembrava, mas desta vez, Rebeca não se sentiu pequena diante da grandiosidade. Ela carregava uma pasta organizada e sabia exatamente o que precisava dizer. Sobre os relatórios de ontem, Gabriel começou, sentando-se atrás da mesa. Refiz todos eles. Rebeca o interrompeu suavemente. Identifiquei os erros, pesquisei os termos que não conhecia e organizei as informações de forma cronológica e por categoria. Também criei um glossário de termos técnicos para referência futura. Gabriel pegou a pasta que ela havia preparado e a abriu. Suas sobrancelhas se levantaram quase imperceptivelmente enquanto ele folheava os documentos. Isso levou quanto tempo? Cerca de 4 horas, senhor. Fiz em casa, após o expediente. Você trabalhou até tarde por causa dos meus comentários? Rebeca hesitou por um momento, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Trabalhei até tarde porque quero ser boa no que faço. Seus comentários foram esclarecedores sobre as expectativas da empresa. Gabriel fechou a pasta e a colocou na mesa. Ele se recostou na cadeira, estudando Rebeca com uma intensidade que a fez sentir como se estivesse sendo examinada sob um microscópio. A maioria das pessoas teria pedido demissão depois de ontem, disse finalmente. Eu não sou a maioria das pessoas, senhor. Evidentemente não. O telefone tocou, quebrando a tensão do momento. Gabriel atendeu, e Rebeca percebeu que era uma ligação complicada. Algo sobre um contrato que havia dado errado com um cliente importante. Não, isso é inaceitável, Gabriel disse ao telefone, sua voz ficando mais tensa. Preciso desses documentos revisados até o final da manhã ou perderemos o cliente. Rebeca viu a oportunidade. Ela se inclinou levemente para a frente e sussurrou. Posso ajudar? Gabriel cobriu o telefone com a mão. Você entende de contratos internacionais? Passei a noite estudando a terminologia e tenho experiência com tradução técnica. Ela mentiu parcialmente, mas sua confiança era real. Gabriel a olhou por um momento, como se estivesse pesando uma decisão importante. Marcos, vou chamar você de volta em 5 minutos, disse ao telefone antes de desligar. Você tem 5 minutos para me impressionar, disse para Rebeca. Ela se levantou e se aproximou da mesa, abrindo sua pasta em uma página específica. Ontem, enquanto revisava os relatórios, notei que 3 dos nossos contratos têm cláusulas similares que podem ser problemáticas. Marquei aqui. Ela apontou para as anotações coloridas. Se o cliente está questionando os termos, provavelmente é por causa dessas ambiguidades. Gabriel pegou os documentos e os examinou. Rebeca continuou. Sugiro que oferecemos uma adenda específica esclarecendo esses pontos. Redigi uma proposta básica aqui.
Ela virou a página, mostrando um rascunho detalhado. Isso mostra boa-fé da nossa parte e resolve a questão sem comprometer nossos interesses. Gabriel leu a proposta em silêncio. Rebeca podia ver seus olhos se movendo rapidamente pelas linhas, sua expressão mudando sutilmente. De onde você tirou isso? Pesquisei casos similares online e adaptei as soluções que encontrei. Não é perfeito, mas é um ponto de partida. Gabriel pegou o telefone e discou. Marcos, tenho uma proposta para você. Vou enviar por e-mail agora mesmo. Enquanto ele ditava a proposta de Rebeca, praticamente palavra por palavra, ela sentiu uma mistura de orgulho e alívio correndo pelas suas veias. Quando ele desligou, o escritório ficou em silêncio por alguns segundos. Você salvou um contrato de R$ 2 milhões, disse Gabriel, sua voz mais suave que ela já havia ouvido. Apenas fiz meu trabalho, senhor. Seu trabalho é ser minha secretária. Isso foi mais que isso. Rebeca sentiu as bochechas corarem, mas manteve a postura profissional. Gostaria que eu preparasse documentos similares para os outros contratos que identifiquei? Sim, Gabriel respondeu imediatamente. Requero que você participe da reunião com Peterson & Associates hoje à tarde. Eu? Você reorganizou a agenda, você entende os contratos, você deve estar presente. Rebeca assentiu, tentando esconder o nervosismo crescente. Há mais uma coisa, Gabriel disse, levantando-se e caminhando até a janela. Ontem eu fui duro com você. Senhor, você não é tão inútil quanto parecia, ele disse, sem se virar para olhá-la. As palavras não eram exatamente um pedido de desculpas, mas vinham de um homem que claramente não estava acostumado a admitir quando estava errado. Obrigada, senhor. Não me agradeça ainda. Ele se virou e Rebeca viu algo diferente em seus olhos. Você mostrou que pode aprender rapidamente e trabalhar sob pressão. Agora quero ver se consegue manter esse padrão. Conseguirei. Veremos. Rebeca saiu do escritório com um sorriso discreto nos lábios. Pela primeira vez desde que chegara, ela sentia que talvez tivesse encontrado seu lugar ali. Não era a aprovação completa, mas era um reconhecimento, e isso bastava por enquanto. O resto da manhã passou rapidamente. Rebeca organizou documentos, atendeu telefonemas e coordenou reuniões com uma eficiência que surpreendeu até ela mesma. Quando outros funcionários passavam por sua mesa, ela os cumprimentava com um sorriso confiante. Às 11h30, Gabriel saiu do escritório para uma reunião externa. Antes de partir, ele parou na mesa de Rebeca. Os documentos da Peterson precisam estar prontos quando eu voltar, disse ele. Estarão. E Rebeca? Sim? Bom trabalho hoje. Ele saiu sem esperar resposta, mas Rebeca ficou olhando a porta por alguns segundos, sorrindo. Não era muito, mas era progresso. E para ela, naquele momento, progresso era tudo. 3 semanas haviam se passado desde aquele primeiro reconhecimento e Rebeca havia encontrado seu ritmo. Seus dias começavam às 5 da manhã e terminavam às 10 da noite, mas cada hora extra de trabalho a aproximava mais da confiança que sempre buscara. Gabriel não sorria para ela, mas também não gritava mais. Era um progresso silencioso, medido em olhares menos hostis e instruções mais detalhadas. Naquela sexta-feira, porém, o escritório fervilhava com uma energia diferente. A empresa estava prestes a fechar um contrato milionário com investidores japoneses, e todos caminhavam pelos corredores com passos apressados e expressões tensas. Rebeca havia trabalhado até as 2 da madrugada, preparando uma apresentação impecável que seria enviada para Tóquio antes do início do expediente lá. Carla não vai conseguir vir hoje, anunciou Márcia, aparecendo na mesa de Rebeca às 7 da manhã.
O filho dela está com febre alta. Rebeca levantou os olhos dos documentos que revisava pela terceira vez. Algum problema? Ela deveria cobrir a recepção e atender os telefonemas em japonês hoje. Temos 3 ligações importantes marcadas com Tóquio. Eu posso cobrir. Rebeca ofereceu sem hesitar. Márcia franziu a testa. Você fala japonês? Não fluentemente, mas conheço o básico comercial. E posso usar o tradutor online para apoio. Era outra meia-verdade. Rebeca havia estudado japonês por 1 semestre na faculdade, mas sua experiência prática era limitada a conversas básicas. Porém, com Carla ausente e um contrato de 5 milhões em jogo, ela não podia recuar. Está bem, Márcia concordou relutantemente. Mas qualquer problema, você me chama imediatamente. O primeiro telefonema chegou às 9 em ponto. Rebeca respirou fundo, ativou o aplicativo de tradução no celular e atendeu. Ryu gozaimasu, da Lencour Enterprises, disse, sua pronúncia hesitante, mas compreensível. A conversa fluiu melhor do que esperava. O investidor queria confirmar alguns detalhes sobre a apresentação, e Rebeca conseguiu anotar as informações principais, traduzindo simultaneamente para Gabriel, que observava da porta de seu escritório. Você se saiu bem, ele comentou quando ela desligou. Não sabia que falava japonês. Estou aprendendo ainda, respondeu honestamente. Continue assim. O segundo telefonema veio às 10h30. Desta vez, o investidor falava mais rapidamente, usando termos técnicos que Rebeca não reconhecia. Ela fez anotações freneticamente, prometendo retornar a ligação com as informações solicitadas. Era quando começou a dar errado. Rebeca passou a hora seguinte tentando decifrar suas próprias anotações e pesquisar os termos que não havia compreendido. O cansaço das últimas semanas começava a cobrar seu preço. Sua visão estava embaçada e ela confundia caracteres similares na tela do computador. Quando finalmente redigiu o e-mail de resposta, acreditava ter capturado todas as informações corretamente. Ela clicou em enviar às 11h45, 15 minutos antes do prazo final. O terceiro telefonema nunca chegou. Em vez disso, às 2h, o telefone de Gabriel tocou com uma urgência que fez todos no escritório pararem para ouvir. O quê? A voz de Gabriel ecoou pelo corredor. Isso é impossível! Rebeca sentiu o estômago se contrair. Ela sabia, com uma certeza terrível, que algo havia dado muito errado. Rebeca! Gabriel gritou. Meu escritório! Agora! Ela se levantou com pernas trêmulas, sentindo todos os olhares do escritório fixados em suas costas. Quando entrou no escritório, Gabriel estava de pé atrás da mesa, segurando o telefone com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Você quer me explicar, ele disse, sua voz perigosamente baixa. Porque acabei de receber uma ligação dizendo que nossa proposta foi rejeitada porque oferecemos metade do que eles estavam esperando? Eu não entendo. Rebeca gaguejou. O e-mail. Gabriel jogou uma folha impressa na mesa. Você confundiu os números. Em vez de 5 milhões, você escreveu 2,5. Em vez de 60% de participação, você escreveu 30%. Rebeca pegou o papel e leu, sentindo o sangue drenar de seu rosto. Os números estavam todos errados. Na pressa de traduzir e responder, ela havia cometido erros básicos que custaram à empresa o maior contrato do ano. Senhor Dalencourt, eu posso explicar. Explicar? Sua voz subiu uma oitava. Você quer explicar como um erro idiota custou 5 milhões de reais à minha empresa? Eu estava cobrindo para Carla e não estava completamente familiarizada com... Não me venha com desculpas. Gabriel bateu o punho na mesa, fazendo os objetos saltarem. Você disse que podia fazer o trabalho. Você mentiu. Eu não menti. Eu tentei o meu melhor. Seu melhor?
Gabriel deu uma risada amarga. Seu melhor acabou de destruir meses de negociação. A porta do escritório estava aberta e Rebeca podia ver outros funcionários se aproximando discretamente, atraídos pelos gritos. Sua humilhação estava sendo exposta para todo o escritório. Senhor, por favor, posso tentar resolver. Resolver? Gabriel saiu de trás da mesa, aproximando-se dela. Como você vai resolver? Vai ligar para Tóquio e pedir desculpas? Vai explicar que contratamos uma secretária incompetente que não consegue diferenciar 5 de 2,5? Lágrimas começaram a formar nos olhos de Rebeca, mas ela piscou furiosamente para contê-las. Você sabe qual é o seu problema? Gabriel continuou, sua voz agora alta o suficiente para ser ouvida em todo o andar. Você pensa que pode fazer tudo, mas não consegue nem fazer o básico direito. Isso não é justo, Rebeca sussurrou. Justo? Gabriel riu novamente. Você quer falar de justiça? É justo eu ter que explicar para nossos investidores que perdemos o maior contrato do ano porque minha secretária é incompetente? Eu cometi um erro, mas... Um erro? Gabriel interrompeu. Isso não foi um erro, foi negligência grosseira. Você estava cansada, deveria ter pedido ajuda. Você não entendeu algo, deveria ter perguntado. Em vez disso, você fingiu que sabia o que estava fazendo e quase destruiu minha empresa. As palavras de Gabriel ecoavam pelo escritório como chicotadas. Rebeca podia sentir os olhares de pena dos colegas, o murmúrio baixo de comentários, a humilhação se espalhando como fogo. Eu trabalhei 70 horas esta semana, ela disse, sua voz tremendo. Fiquei até tarde todos os dias. Cheguei cedo todas as manhãs. Fiz tudo o que me pediu e mais. E de que adianta trabalhar 70 horas se você destrói tudo em 1,5? Gabriel replicou. Quantidade não substitui competência. Então me demita, Rebeca disse de repente, surpreendendo até a si mesma. Gabriel parou, claramente não esperando essa resposta. O que você disse? Se sou tão incompetente assim, se sou tão inútil, então me demita. Ela repetiu, sua voz ficando mais firme. Mas pare de me humilhar na frente de todo mundo. Você está me dando um ultimato? Estou dizendo que mereço um mínimo de respeito. Gabriel a encarou por um longo momento, seus olhos verdes queimando de raiva. Respeito se conquista, ele disse friamente. E você acabou de perder todo o respeito que havia conquistado. Rebeca sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Todas as noites sem dormir, todos os fins de semana estudando, toda a determinação que havia construído nas últimas semanas desmoronou de uma vez. Você tem até o final do dia para arrumar sua mesa, Gabriel continuou. E não espere uma boa recomendação. Senhor, saia da minha frente. Ele gritou, apontando para a porta. Rebeca saiu correndo do escritório, empurrando através da multidão de funcionários que haviam se reunido para assistir ao espetáculo. Ela pegou sua bolsa e correu para o elevador, incapaz de conter as lágrimas que finalmente começaram a cair. Quando as portas do elevador se fecharam, ela desabou contra a parede de metal frio, soluçando. 23 andares para baixo, ela chorou por todos os sonhos destruídos, por toda a esperança perdida, por toda a humilhação que havia suportado. Quando chegou ao térreo, Rebeca sabia que nunca mais voltaria àquele prédio. Ela havia dado tudo de si e não havia sido suficiente. Mas o destino, às vezes, tem planos muito diferentes dos nossos. A chuva começou a cair quando Rebeca saiu do prédio, como se o céu compartilhasse de sua tristeza. Gotas grossas batiam contra o asfalto, criando pequenas poças que refletiam as luzes dos carros que passavam. Ela não tinha guarda-chuva, mas não se importava. A água fria em seu rosto misturava-se com as lágrimas, lavando a maquiagem borrada e o resto de sua dignidade. Eram quase 8 da noite quando finalmente decidiu voltar para casa.
Havia passado horas caminhando sem rumo pelas ruas do centro, parando em cafés para tomar algo quente e pensar no que faria agora. Sem emprego, sem referências, com apenas algumas economias que durariam no máximo 2 meses. Talvez fosse hora de aceitar que não estava destinada a grandes coisas. O ônibus estava lotado e abafado, com pessoas cansadas voltando do trabalho. Rebeca conseguiu um lugar próximo à janela e encostou a testa no vidro embaçado, observando a cidade passar. As luzes borradas pareciam lágrimas douradas escorrendo pela superfície molhada. Quando desceu do ônibus 2 quadras antes de sua casa, a chuva havia diminuído para uma garoa fina. Seus sapatos faziam um som molhado contra a calçada, e ela puxou o blazer mais apertado ao redor do corpo. A rua estava estranhamente silenciosa para um horário de movimento. Foi então que ouviu um som abafado, como metal se chocando contra metal, seguido de um grito cortante. Rebeca parou, virando a cabeça na direção do barulho. No final da rua, sob a luz fraca de um poste solitário, havia algo errado. Um carro de luxo, prateado e elegante, estava parado em um ângulo estranho contra uma árvore. O para-choque dianteiro estava amassado e vapor saía do capô. As luzes do pisca-alerta piscavam freneticamente, criando um padrão hipnótico de luz alaranjada na escuridão. Rebeca hesitou. Sua primeira reação foi seguir em frente. Havia tido o suficiente de problemas por um dia, mas algo na cena a fez parar. Não havia outras pessoas por perto, nenhum sinal de que alguém havia chamado ajuda. Ela se aproximou devagar, seus passos cautelosos sobre o asfalto molhado. Quando chegou mais perto, pôde ver através do para-brisa rachado. Havia alguém no banco do motorista, imóvel. "Oi!" gritou, batendo na janela. "Você está bem?" Nenhuma resposta. Rebeca tentou abrir a porta. Estava trancada. Ela contornou o carro, tentando a porta do passageiro, também trancada. Quando chegou ao lado do motorista novamente, encostou o rosto no vidro e olhou para dentro. Seu coração parou. Mesmo com o rosto parcialmente coberto de sangue, mesmo com os cabelos despenteados e a roupa amarrotada, ela reconheceu imediatamente aqueles traços aristocráticos. "Gabriel." "Meu Deus!" sussurrou, batendo na janela com mais força. "Gabriel! Gabriel! Acorde!" Ele não se mexia. Sua cabeça estava inclinada para o lado em um ângulo que a fez temer o pior. Havia sangue descendo de um corte na testa, manchando sua camisa branca. Rebeca olhou ao redor desesperadamente. A rua estava deserta, não havia uma alma viva à vista. Ela pegou o celular com mãos trêmulas e discou 192. "Emergência médica", disse quando atenderam. "Há um homem ferido em um acidente de carro na Rua das Palmeiras, próximo ao número 847. Ele está inconsciente e sangrando. Ambulância a caminho. Fique na linha." "Eu vou tentar acordá-lo", disse Rebeca, desligando apesar dos protestos da operadora. Ela olhou ao redor e viu uma pedra do tamanho de um punho. Sem hesitar, pegou-a e quebrou a janela do passageiro. O vidro se estilhaçou com um som cristalino, deixando cacos espalhados pelo banco. Rebeca enfiou a mão pelo buraco, tomando cuidado para não se cortar, e destravou a porta. Quando finalmente conseguiu abri-la, o cheiro de couro molhado e sangue a atingiu. "Gabriel", disse suavemente, tocando seu ombro. "Gabriel, você pode me ouvir?" Desta vez, ele gemeu baixinho. Seus olhos se moveram sob as pálpebras fechadas. "Está tudo bem", ela sussurrou, tirando um lenço da bolsa e pressionando gentilmente contra o corte em sua testa. "A ambulância está vindo. Você vai ficar bem." Gabriel abriu os olhos devagar, piscando várias vezes como se tentasse focar. Quando finalmente a viu, sua expressão foi de total confusão. "Rebeca?" Sua voz saiu rouca, quase inaudível. "Sim, sou eu. Não tente se mexer.
Você bateu a cabeça. O que você está fazendo aqui? Eu estava passando e vi o acidente. Fique quieto, por favor. Gabriel tentou se endireitar, mas gemeu de dor e voltou a se recostar no banco. Meu carro! Não se preocupe com o carro agora. Você está ferido. Ela continuou pressionando o lenço contra seu ferimento, que já havia parado de sangrar. Suas mãos tremiam, parte de nervosismo, parte do frio da chuva que ainda caía. Por que você está me ajudando? Gabriel perguntou de repente, seus olhos verdes fixos nos dela. Rebeca hesitou. Algumas horas atrás, este homem havia a humilhado na frente de todo o escritório, havia destruído sua autoestima e praticamente acabado com sua carreira. Seria fácil simplesmente ir embora, deixá-lo esperar sozinho pela ambulância. Porque é a coisa certa a fazer, respondeu finalmente. Gabriel a observou por um longo momento, como se estivesse vendo-a pela primeira vez. Mesmo depois do que aconteceu hoje? Mesmo depois do que aconteceu hoje. O som das sirenes começou a ecoar na distância, ficando cada vez mais forte. Rebeca sentiu alívio ao saber que ajuda profissional estava chegando. Rebeca, Gabriel disse, sua voz mais clara agora. Não fale agora. Você precisa economizar energia. Não, ele insistiu, tentando se sentar novamente. Eu preciso dizer isso. O que eu fiz hoje foi errado. Ela parou de mexer no ferimento e o olhou nos olhos. Você estava certo. Eu cometi um erro grave. O erro não justificava a forma como eu te tratei, Gabriel disse, sua voz carregada de algo que ela nunca havia ouvido antes. Não na frente de todo mundo, não daquela forma. As sirenes estavam muito próximas agora. Rebeca podia ver as luzes vermelhas e azuis refletidas nas janelas dos prédios próximos. Você vai ficar bem, ela disse, mais para si mesma do que para ele. Fica comigo, Gabriel pediu, pegando sua mão. Por favor. Sua mão estava fria e trêmula, muito diferente das mãos firmes e autoritárias que ela conhecia. Neste momento, ele não era o CEO milionário e implacável, era apenas um homem assustado e ferido. Eu fico, prometeu, apertando sua mão. A ambulância dobrou a esquina, suas luzes iluminando toda a cena. 2 paramédicos saltaram do veículo, carregando equipamentos médicos. O que aconteceu? Perguntou o primeiro paramédico, uma mulher de cerca de 40 anos, com cabelos grisalhos presos em um rabo de cavalo. Acidente de carro. Rebeca explicou rapidamente. Ele estava inconsciente quando cheguei, mas acordou há alguns minutos. Tem um corte na testa e parece ter batido a cabeça. Os paramédicos trabalharam eficientemente, examinando Gabriel, verificando seus sinais vitais e imobilizando seu pescoço como precaução. Vamos levá-lo para o hospital, disse o segundo paramédico. Você é parente? Rebeca hesitou. Ela vem comigo, Gabriel disse firmemente, apesar da máscara de oxigênio que haviam colocado em seu rosto. Está bem, senhora. Pode vir na ambulância. Enquanto eles transferiam Gabriel para a maca, ele não largou a mão de Rebeca. Mesmo quando a colocaram na ambulância, mesmo quando ligaram os equipamentos e começaram a caminho do hospital, ele manteve seus dedos entrelaçados com os dela. Obrigado, ele sussurrou quando estavam quase chegando ao hospital. Pelo quê? Por não ter ido embora, Gabriel respondeu, olhando nos olhos dela. Por ter ficado. Naquele momento, na parte de trás de uma ambulância, com chuva batendo no teto de metal e sirenes wailing ao redor deles, Rebeca viu algo nos olhos de Gabriel que nunca havia visto antes. Vulnerabilidade, gratidão e talvez, apenas talvez, o início de algo mais profundo. Você não vai morrer, ela disse, apertando sua mão com força. Eu sei, ele respondeu, porque você não vai deixar.
O hospital cheirava a desinfetante e esperança perdida. Rebeca havia passado a noite toda nas cadeiras desconfortáveis da sala de espera, alternando entre cochilos inquietos e momentos de ansiedade pura. O médico havia dito que Gabriel estava estável, mas precisava ficar em observação por 48 horas, devido ao traumatismo craniano. Às 6 da manhã, uma enfermeira de plantão se aproximou dela. "Senhora, o paciente está acordado e perguntando por você", disse com um sorriso cansado. Quarto 1312. Rebeca se levantou, sentindo suas articulações protestarem após horas na posição desconfortável. Seus cabelos estavam desarrumados, sua roupa amarrotada e manchada com gotas de sangue seco, mas ela não se importava. Tudo o que importava era saber que ele estava bem. O corredor do terceiro andar era silencioso. Apenas o som suave de seus passos sobre o linóleo brilhante quebrava a quietude matinal. Quando chegou ao quarto 312, hesitou por um momento antes de bater suavemente na porta entreaberta. "Entre", veio a voz familiar, mas mais suave que ela se lembrava. Gabriel estava recostado na cama hospitalar, com um curativo branco cobrindo parte da testa. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos verdes mantinham a mesma intensidade de sempre. Ele usava um pijama hospitalar azul claro que o fazia parecer vulnerável, quase frágil. "Você ficou aqui a noite toda." Não era uma pergunta, mas uma constatação surpresa. "Como você sabe?" A enfermeira me contou. "Disse que você dormiu na sala de espera e recusou ir para casa." Rebeca se aproximou da cama, notando como ele parecia menor sem o terno impecável e a postura autoritária. Havia algo quase jovem em sua expressão, como se a vulnerabilidade tivesse apagado anos de cinismo. "Como você está se sentindo?" perguntou, puxando uma cadeira para perto da cama. "Como se um caminhão tivesse passado por cima da minha cabeça." Gabriel respondeu com um sorriso fraco. "Mas os médicos dizem que vou ficar bem, graças a você. Qualquer pessoa teria feito a mesma coisa." "Não", ele disse, olhando diretamente nos olhos dela. "Não qualquer pessoa, e certamente não depois do dia que você teve por minha causa." Um silêncio constrangedor se instalou entre eles. Rebeca brincava com a alça de sua bolsa, incerta sobre o que dizer. Era estranho estar ali, naquele quarto pequeno e íntimo, com o homem que havia sido seu tormento algumas horas antes. "Onde estão os outros?" perguntou finalmente. "Sua família, seus amigos?" Gabriel soltou uma risada amarga. "Que outros?" "Bem, certamente você tem pessoas que se preocupam com você. Namorada, família." Minha secretária anterior era a única que tinha os contatos de emergência. Gabriel disse, sua voz carregada de ironia. "E ela nunca se preocupou em atualizar com os verdadeiros. Mas certamente seus sócios, seus parceiros de negócios... Você realmente acha que algum deles viria aqui por mim?" Gabriel perguntou, arqueando uma sobrancelha. "Eles se preocupam com meu dinheiro, não comigo." A realidade da solidão dele atingiu Rebeca como um balde de água fria. Ali estava um homem que controlava milhões, que comandava dezenas de funcionários, que tinha poder suficiente para mudar vidas com uma palavra. E não havia uma única pessoa no mundo que se importava o suficiente para visitá-lo no hospital. "Isso deve ser muito solitário", ela disse suavemente. "Eu me acostumei", Gabriel respondeu, mas havia uma tristeza em seus olhos que contradizia suas palavras. "É mais fácil quando você não espera nada das pessoas." "Não é verdade. Ninguém se acostuma com a solidão. A gente apenas finge que se acostumou." Gabriel a olhou com uma expressão que ela não conseguia decifrar. "Como você sabe disso?" "Porque eu também já me senti sozinha. Diferente de você, eu não tenho milhões para me consolarem, mas a solidão é a mesma para todos nós." "E o que você faz quando se sente sozinha?" Rebeca pensou por um momento. "Eu cuido das pessoas.
mesmo quando elas não merecem, mesmo quando elas me machucam. Como você está fazendo agora? Como estou fazendo agora? Um enfermeiro entrou no quarto carregando uma bandeja com medicamentos e um copo de água. Hora do remédio, Sr. Dalencourt, disse alegremente. Como está se sentindo? Melhor, Gabriel respondeu tomando os comprimidos. Excelente. O médico passará aqui mais tarde para ver como está evoluindo. E, senhora, ele se dirigiu a Rebeca. Existe uma lanchonete no térreo. A senhorita parece que precisa comer alguma coisa. Quando o enfermeiro saiu, Gabriel se virou para ela. Ele está certo. Você precisa comer e tomar um banho e descansar. Estou bem. Rebeca. Sua voz ficou mais séria. Você salvou minha vida ontem à noite. A menor coisa que posso fazer é garantir que você cuide de si mesma. Por que isso é importante para você? Gabriel hesitou, como se estivesse lutando contra algo interno. Porque eu passei os últimos 10 anos construindo muros ao meu redor. Afastando pessoas, criando inimigos, acreditando que ser temido era melhor que ser amado. E ontem, quando acordei naquele carro e vi seu rosto, foi a primeira vez em anos que alguém olhou para mim como se eu fosse uma pessoa, não uma posição. Rebeca sentiu um nó na garganta. Gabriel, deixe-me terminar. Ele insistiu. Eu fui cruel com você. Injusto. Eu a tratei como se fosse descartável, porque era mais fácil do que admitir que você estava fazendo algo que nenhum dos meus funcionários anteriores havia conseguido. O que era? Você me desafiava. Não com insubordinação ou desrespeito, mas com sua decência. Cada vez que eu gritava com você e você não revidar, cada vez que eu a humilhava e você continuava trabalhando, você me mostrava o quanto eu havia me tornado pequeno. As palavras dele tocaram algo profundo no coração de Rebeca. Ela havia passado semanas acreditando que ele a odiava, quando na verdade ele estava lutando contra si mesmo. Você não é pequeno, disse suavemente. Você é machucado. E pessoas machucadas machucam outras pessoas. Isso não me desculpa. Não desculpa, mas explica. Gabriel estendeu a mão, e após um momento de hesitação, Rebeca a pegou. Sua pele estava morna, e ela podia sentir uma leve tremura em seus dedos. Eu quero tentar ser uma pessoa melhor, disse ele. Não sei se sei como, mas quero tentar. Por quê? Porque você me mostrou ontem que existem pessoas no mundo que fazem a coisa certa mesmo quando não precisam, mesmo quando não merecem. E eu quero ser digno disso. Rebeca sentiu lágrimas formarem em seus olhos, mas desta vez não eram lágrimas de tristeza ou humilhação. Eram lágrimas de algo que ela não ousava nomear ainda. O primeiro passo, disse ela, apertando sua mão, é parar de se punir tanto. E o segundo? O segundo é deixar as pessoas se aproximarem. Isso me assusta, eu sei. Mas você não precisa fazer sozinho. Gabriel apertou sua mão mais forte. Você vai me ajudar, se você deixar. E se eu errar de novo? Se eu voltar a ser o homem que fui ontem? Então eu vou te lembrar de quem você pode ser. Naquele momento, no silêncio daquele quarto de hospital, com a luz suave da manhã entrando pela janela e suas mãos entrelaçadas, algo mudou entre eles. Não era amor ainda, era cedo demais para isso, mas era o início de algo real, algo honesto, algo que nenhum dos dois havia esperado encontrar. Rebeca, Gabriel disse, sua voz quase um sussurro. Sim? Obrigado, por tudo, por me salvar, por ficar, por não desistir de mim mesmo quando eu desisti de mim mesmo. Você não precisa agradecer. Preciso sim. E eu vou passar o resto da minha vida provando que você não cometeu um erro ao me ajudar. Rebeca sorriu, o primeiro sorriso genuíno que havia dado em muito tempo. Isso pode levar um tempo, disse ela.
Eu tenho tempo, Gabriel respondeu. Pela primeira vez na vida, eu tenho todo o tempo do mundo. 3 dias haviam se passado desde que Gabriel recebeu alta do hospital. 3 dias de silêncio absoluto. Rebeca havia voltado à sua rotina de procurar emprego, respondendo anúncios online e enviando currículos para empresas que provavelmente nem leriam sua apresentação. Mas a cada toque do telefone, a cada notificação no celular, seu coração disparava com a esperança de que fosse ele. Não era. Ela começou a questionar se tudo o que havia acontecido no hospital havia sido real. Talvez a vulnerabilidade de Gabriel fosse apenas efeito da medicação. Talvez, agora que estava recuperado e de volta ao seu mundo de poder e controle, ele tivesse voltado a ser o homem que a havia humilhado. A ideia a machucava mais do que ela gostaria de admitir. Era uma quinta-feira cinzenta quando a campainha de sua casa tocou. Rebeca estava em seu pijama de flanela, com os cabelos presos em um coque desleixado, revisando classificados no laptop. Ela franziu a testa, não esperava visitas. Quando abriu a porta, não havia ninguém. Em vez disso, no chão da varanda, havia o maior buquê de flores que ela já tinha visto na vida. Rosas brancas e vermelhas, lírios perfumados, baby's breath delicado. Tudo arranjado em um vaso de cristal que refletia a luz do sol como um prisma. O aroma doce e intenso a envolveu como um abraço. Com mãos trêmulas, ela pegou o pequeno cartão branco preso entre as flores. Para a mulher que me ensinou que a bondade ainda existe no mundo. Preciso falar com você, hoje se for possível. G. No verso do cartão, havia um endereço que ela não reconhecia, seguido de "Não é o escritório, é minha casa, 19 horas." Rebeca sentiu seu coração acelerar. Ele não havia esquecido, ele não havia fingido que nada aconteceu. Mas o que ele queria e por que em sua casa? O resto do dia passou em uma névoa de ansiedade e preparação. Rebeca tomou o banho mais longo de sua vida, lavou os cabelos 2 vezes, hidratou cada centímetro de pele. Ela experimentou 3 vestidos diferentes, antes de decidir por um azul marinho simples, elegante, mas não exagerado. Aplicou uma maquiagem sutil, apenas o suficiente para realçar seus olhos castanhos e dar cor aos lábios. O endereço a levou a um bairro que ela só conhecia de longe. Mansões imponentes, escondidas atrás de portões altos e jardins meticulosamente cuidados. A casa de Gabriel era surpreendentemente discreta, comparada às outras da rua. Uma construção moderna de linhas limpas, com grandes janelas de vidro e uma fachada de pedra natural. Rebeca hesitou diante do portão eletrônico. Às 19 horas em ponto, ela tocou o interfone. "Rebeca?" A voz de Gabriel saiu do pequeno alto-falante, mais nervosa do que ela se lembrava. "Sim, sou eu." O portão se abriu silenciosamente, revelando um caminho de pedras que levava à entrada principal. Jardins bem cuidados se estendiam de ambos os lados, com fontes pequenas que criavam um som suave de água corrente. A porta se abriu antes mesmo que ela pudesse bater. Gabriel estava ali, mas não era o Gabriel corporativo que ela conhecia. Ele usava uma camiseta cinza simples e jeans escuros, os pés descalços. O curativo na testa havia sido substituído por um pequeno band-aid, e ele parecia jovem, quase vulnerável. "Você veio", disse ele, como se não tivesse certeza de que ela apareceria. "As flores são lindas", Rebeca respondeu, subitamente tímida. "Obrigada. Entre, por favor." O interior da casa era ainda mais surpreendente que o exterior. Rebeca esperava ostentação, decoração exagerada, símbolos óbvios de riqueza. Em vez disso, encontrou espaços limpos e minimalistas com móveis de linhas simples e uma paleta de cores neutras. A arte moderna decorava as paredes, mas de forma sutil, quase melancólica. "Sua casa não é o que eu esperava", disse ela,
olhando ao redor. O que você esperava? Não sei, algo mais pomposo, talvez. Gabriel sorriu, o primeiro sorriso genuíno que ela via desde o hospital. A maioria das pessoas espera isso. Acho que eles ficam desapontados. Eu não estou desapontada. Está acolhedor. Quer beber alguma coisa? Café? Chá? Água? Chá seria bom. Ele a conduziu até a cozinha, um espaço amplo com bancadas de mármore branco e eletrodomésticos de aço inoxidável. Mas até ali havia uma sensação de vazio, como se a casa fosse mais um local de passagem que um lar. Quantas pessoas moram aqui? Perguntou Rebeca, observando a mesa grande demais para uma pessoa só. Só eu, Gabriel respondeu, colocando água para ferver. Tenho uma faxineira que vem 3 vezes por semana, mas fora isso, só eu. A solidão dele era palpável, ecoando pelos espaços vazios da casa. Rebeca entendeu então por que ele havia a convidado ali. Não era sobre business ou formalidades, era sobre conexão humana. Gabriel, disse ela suavemente, por que me trouxe aqui? Ele parou o que estava fazendo e se virou para olhá-la. Suas mãos se apoiaram na bancada e ela pôde ver a tensão em seus ombros. Porque preciso te pedir desculpas. De verdade. Não em um quarto de hospital onde eu estava vulnerável e medicado, mas aqui, na minha casa, sendo quem eu realmente sou. Você já pediu desculpas. Não como deveria. A chaleira começou a apitar. Gabriel preparou o chá em silêncio, suas mãos se movendo com precisão nervosa. Quando terminou, ele se virou novamente para ela. Rebeca, eu passei os últimos 3 dias pensando em você, em como você ficou naquele hospital, cuidando de alguém que havia te tratado terrivelmente, em como você quebrou o vidro do meu carro para me salvar, em como você segurou minha mão quando eu estava com medo. Ele fez uma pausa, passando a mão pelos cabelos, e percebi que eu nunca conheci ninguém como você, alguém que fosse genuinamente boa, sem segundas intenções, sem agenda oculta. Todo mundo tem agenda oculta, Gabriel. Eu não sou especial. Qual é a sua, então? A pergunta a pegou desprevenida. Eu não sei. Eu sei qual é a minha, Gabriel disse, se aproximando dela. Eu quero ser digno da pessoa que me salvou naquela noite. Quero ser o homem que você viu quando olhou para mim no hospital. E quem é esse homem? Alguém que vale a pena salvar? Rebeca sentiu um aperto no peito, a vulnerabilidade na voz dele, a honestidade crua de suas palavras tocaram algo profundo em seu coração. Você sempre valeu a pena, Gabriel. Você apenas esqueceu disso. Então me ajude a lembrar. Eles ficaram em silêncio por um momento, o vapor do chá subindo entre eles como uma cortina translúcida. Rebeca podia sentir a intensidade do olhar dele, a forma como ele a estudava, como se estivesse tentando memorizar cada detalhe de seu rosto. Há algo mais, Gabriel disse finalmente. Algo que preciso te mostrar. Ele a levou até um escritório no 2º andar, menor e mais pessoal que seu escritório corporativo. A mesa estava coberta de papéis e Rebeca reconheceu sua própria caligrafia em alguns deles. Você guardou meus relatórios? Todos eles, até os primeiros com todos os erros. Por quê? Gabriel pegou uma pasta específica e a abriu. Dentro havia o primeiro relatório que ela havia feito, aquele que ele havia jogado no chão e criticado tão duramente. Porque quando eu li de novo, depois que você saiu, percebi algo que não havia visto antes. O quê? Você havia acertado 3 pontos que eu havia perdido. 3 observações importantes sobre os contratos que eu, com toda a minha experiência, não havia notado. Rebeca olhou os papéis, vendo suas anotações marginais em caneta azul. Eu estava com tanta raiva naquele dia, Gabriel continuou, que me recusei a ver que você estava certa. Era mais fácil te humilhar do que admitir que você havia me ensinado algo.
Gabriel, eu quero te oferecer um emprego, disse ele de repente. O quê? Não como minha secretária, como minha sócia. Rebeca o olhou como se ele tivesse falado em uma língua estrangeira. Você está falando sério? Completamente. Você tem uma perspectiva que eu nunca terei, uma forma de ver as coisas que complementa a minha, e mais importante que tudo isso, ele se aproximou dela, seus olhos verdes intensos. Você me torna uma pessoa melhor. Isso é loucura. É a coisa mais sensata que já pensei em fazer. Rebeca sentiu as pernas bambas. Era demais. As flores, a casa, as desculpas e agora isso. Eu preciso pensar. Claro, leve o tempo que precisar. E se isso não der certo? E se descobrirmos que somos incompatíveis no trabalho? Então, encontraremos outra solução. Mas eu tenho um pressentimento de que vai dar muito certo. Gabriel se aproximou ainda mais, e Rebeca podia sentir o calor de seu corpo, o aroma sutil de seu perfume. Há uma última coisa, disse ele suavemente. O quê? Eu gostaria muito de te beijar agora. O coração de Rebeca parou por um segundo antes de disparar em um ritmo frenético. Gabriel, mas não vou, continuou ele. Não até você ter certeza de que é isso que você quer. Não até você ter certeza de que não está aqui por gratidão ou pena. E se eu disser que não é nem uma coisa nem outra? Então, Gabriel sorriu. Aquele sorriso que transformava completamente seu rosto. Vou ter que descobrir o que é. Naquela noite, quando Rebeca voltou para casa, ela sabia que sua vida havia mudado para sempre. Não apenas por causa da oferta de trabalho, ou das flores, ou da casa bonita, mas por causa do homem que havia visto naquela cozinha, vulnerável, honesto e corajoso o suficiente para admitir seus erros. Ela olhou para o cartão das flores que havia guardado na bolsa e sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia cheio de possibilidades. Uma semana havia se passado desde a noite na casa de Gabriel, e Rebeca ainda não havia dado uma resposta sobre a oferta de sociedade. Não por falta de vontade, mas porque uma parte dela ainda lutava contra a sensação de que tudo era bom demais para ser verdade. Homens como Gabriel Dalencourt não se apaixonavam por mulheres como ela. Ou se apaixonavam. A pergunta ecoava em sua mente enquanto ela dobrava roupas no pequeno apartamento que dividia com a irmã mais nova. Era sábado à tarde, e a TV murmurava baixinho uma novela que ela não estava realmente assistindo. Seu celular tocou, exibindo um número que ela já havia memorizado nos últimos dias. Oi, Gabriel. Atendeu, tentando soar casual. Oi? Sua voz soou diferente, mais hesitante. Espero que não seja um mau momento. Não, de forma alguma. O que aconteceu? Eu estava pensando... Você já comeu hoje? Rebeca olhou para o sanduíche meio comido na mesa de centro e sorriu. Defina comer. Pão com manteiga não conta, disse ele, e ela pode ouvir o sorriso em sua voz. Que tal se eu te levasse para jantar? Nada fancy, prometo. Apenas conversar. Conversar sobre o quê? Sobre tudo, sobre nada, sobre como você consegue fazer até uma pergunta simples sobre comida parecer um interrogatório da polícia. Rebeca riu, sentindo a tensão em seus ombros diminuir pela primeira vez em dias. Onde você quer ir? Deixa eu te buscar às 7? É surpresa. Gabriel, eu não sei se... Confia em mim. A pergunta ficou suspensa no ar entre eles. Era uma pergunta simples, mas carregada de significado. Confiar nele significava mais do que aceitar um convite para jantar. Sim, disse ela finalmente. Eu confio em você. Então te vejo às 7. Às 7 em ponto, Rebeca ouviu uma buzina discreta lá fora. Quando olhou pela janela, viu Gabriel encostado em um carro muito diferente do que esperava.
Era um Civic preto, simples e comum, nada que chamasse atenção. "Onde está o carro de luxo?" perguntou quando se aproximou. "No concerto", Gabriel respondeu, abrindo a porta do passageiro para ela. "Prefere ostentar? Prefere honestidade." "Então, honestamente, eu vendi o outro carro." Rebeca parou na metade do movimento de entrar no carro. "Você vendeu?" "Vendi." Aquela coisa era um símbolo de tudo que eu odiava em mim mesmo. Excesso desnecessário, ostentação vazia. E este é prático, confiável, me leva do ponto A ao ponto B, sem fazer alarde. Rebeca se acomodou no banco, observando Gabriel enquanto ele contornava o carro. Ele usava jeans e uma camisa azul de botões, as mangas dobradas até os cotovelos. Não havia nada do empresário intimidante que ela conhecera semanas atrás. "Onde estamos indo?" perguntou quando ele entrou no carro. "Um lugar especial." Eles dirigiram em silêncio confortável pelas ruas da cidade, música baixa tocando no rádio. Gabriel parecia relaxado, uma das mãos no volante, a outra descansando entre eles. Rebeca se pegou observando seus dedos longos, a forma como ele tamborilava levemente no ritmo da música. Quando pararam, Rebeca olhou ao redor confusa. Estavam em um bairro simples, diante de um pequeno restaurante italiano com uma fachada modesta e luzes douradas nas janelas. "Mama Rosa?" leu ela na placa desbotada. "O melhor nhoque da cidade", Gabriel disse saindo do carro. "E antes que você pergunte, não. Este lugar não tem estrelas Michelin ou sommelier. Tem apenas comida boa feita com amor." O interior do restaurante era acolhedor e rústico, com mesas de madeira escura, velas tremeluzentes e o aroma inconfundível de alho e manjericão. Uma senhora italiana de cabelos grisalhos os cumprimentou com um sorriso radiante. "Gabriel!" exclamou ela, abraçando-o como se fosse um filho. "Quanto tempo! E quem é esta beleza?" "Rosa, esta é Rebeca", Gabriel disse, claramente à vontade. "Rebeca, esta é Rosa, que faz o melhor molho marinara do hemisfério sul." "Ah, finalmente!" Rosa pegou o rosto de Rebeca entre as mãos. "Ele não para de falar de você." Rebeca sentiu as bochechas corarem. "Rosa!" Gabriel protestou. "O quê? É verdade?" "Rosa, tem uma mulher especial. Rosa, ela me fez querer ser melhor. Rosa, como eu faço para não estragar tudo?" "Chega!" Gabriel riu, claramente constrangido. "Venham, venham." Rosa os conduziu a uma mesa no canto, próxima à janela. A mesa romântica, claro. Quando Rosa se afastou, Gabriel olhou para Rebeca com uma expressão meio envergonhada. Ela exagerou um pouco. "Você realmente disse essas coisas?" "Talvez. Algumas." "Quais especificamente?" Gabriel pegou o guardanapo e o dobrou nervosamente. "A parte sobre você me fazer querer ser melhor. E talvez a parte sobre não querer estragar tudo. E sobre eu ser especial. Principalmente essa." Rebeca sentiu algo quente se espalhando pelo peito. Não era apenas as palavras, mas a forma como ele as disse, simples, honesta, sem florear. "Como você conhece este lugar?" perguntou, mudando de assunto antes que suas emoções a dominassem completamente. "Rosa foi nossa cozinheira quando eu era criança", Gabriel explicou. "Quando meus pais se divorciaram, ela foi a única que se preocupou em perguntar como eu estava. Continuou fazendo comida para mim até eu sair para a faculdade. Ela é como uma mãe para você. Mais do que minha mãe biológica jamais foi." Rosa voltou com uma garrafa de vinho tinto e 2 copos. "Da casa", anunciou, servindo-os. "Para celebrar." "Celebrar o quê?" Rebeca perguntou. "Quando um homem traz uma mulher especial para conhecer Rosa, sempre há algo para celebrar." Quando Rosa se afastou novamente, Gabriel levantou seu copo.
A mulher que me mostrou que especial não é sobre dinheiro ou status, e há o que é sobre então. É sobre como alguém faz você se sentir quando está com ela. É sobre querer ser a melhor versão de si mesmo. É sobre encontrar alguém que vê através de todas suas camadas de proteção e ainda assim decide ficar. Eles brindaram, e Rebeca sentiu o vinho quente descendo por sua garganta. Era doce e encorpado, com um gosto de casa e tradição. Gabriel, disse ela suavemente. Sobre a oferta de sociedade? Não, ele a interrompeu. Esta noite não é sobre trabalho, é sobre nós. Nós? Você sabe que há um nós, não sabe? Rebeca tomou outro gole de vinho, ganhando tempo para organizar seus pensamentos. Eu sei que há algo, mas tenho medo de dar nome a isso. Por quê? Porque pessoas como você não ficam com pessoas como eu. Não no mundo real. Gabriel se inclinou para a frente, seus olhos verdes intensos na luz da vela. Que mundo você acha que este é? Você salvou minha vida. Você me mostrou bondade quando eu não merecia. Você viu algo em mim que eu havia perdido há anos. Se isso não é o mundo real, então eu não quero viver em nenhum outro. Rosa chegou com os pratos. Nhoque em molho de gorgonzola para ela, risoto de cogumelos para ele. O aroma era divino, mas Rebeca mal conseguia se concentrar na comida. Tenta, Gabriel disse, notando que ela apenas mexia no prato. Não estou com fome. Não é sobre a comida, é? Não. Me fala o que está acontecendo na sua cabeça. Rebeca colocou o garfo de lado e o olhou nos olhos. Estou apaixonada por você, disse de repente, surpreendendo até a si mesma. E isso me aterroriza. Gabriel parou com o garfo no meio do caminho até a boca. Você está apaixonada. Perdidamente, assustadoramente apaixonada. E eu sei que é loucura, porque faz apenas algumas semanas que você parou de me odiar. E eu deveria ser mais inteligente, e eu deveria proteger meu coração, mas eu não consigo. Rebeca, e eu sei que você vai me machucar, continuou ela, as palavras saindo como uma torrente. Talvez não intencionalmente, mas vai, porque homens como você sempre machucam mulheres como eu. É inevitável. Gabriel colocou o garfo no prato e estendeu a mão sobre a mesa, pegando a dela. Posso falar agora? Ela assentiu, incapaz de confiar na própria voz. Primeiro, disse ele calmamente, você está certa. Você deveria proteger seu coração. Eu não tenho um histórico exemplar de cuidar das pessoas que amo. O coração de Rebeca despencou. Segundo, continuou ele, homens como eu não merecem mulheres como você. Você está certa sobre isso também. Agora, ela queria desaparecer. Mas terceiro, Gabriel apertou sua mão mais forte. Eu também estou apaixonado por você. Desesperadamente, irracionalmente apaixonado. E pela primeira vez na minha vida, isso me faz querer ser digno de alguém. Rebeca o olhou, procurando sinais de mentira ou manipulação, mas encontrando apenas honestidade crua. Você está falando sério? Nunca falei nada mais sério na minha vida. Mas e se... e se nada? Gabriel a interrompeu suavemente. Rebeca, eu passei anos acreditando que amor era fraqueza, que precisar de alguém era vulnerabilidade. Mas você me mostrou que amar alguém pode tornar você mais forte, não mais fraco. Como? Porque agora eu tenho algo pelo que vale a pena lutar. Alguém para quem vale a pena ser melhor. Lágrimas começaram a formar nos olhos de Rebeca. Não chora, Gabriel disse, soltando sua mão para gentilmente secar uma lágrima que escapou. A Rosa vai pensar que eu te fiz algo terrível. Você fez. Rebeca sorriu através das lágrimas. Você me fez me apaixonar por você. Isso é terrível. É a coisa mais assustadora e maravilhosa que já me aconteceu. Gabriel se levantou e contornou a mesa, ajoelhando-se ao lado da cadeira dela. Posso te beijar agora?
Perguntou suavemente. Você tem certeza de que quer? Rebeca, ele disse, tocando seu rosto gentilmente. Eu nunca tive certeza de nada na minha vida. Mas sobre isso, sobre você, eu tenho. Quando ele a beijou, ali no pequeno restaurante italiano, com Rosa aplaudindo discretamente ao fundo e o aroma de alho e manjericão ao redor deles, Rebeca soube que todas as suas paredes haviam finalmente caído. Não importava que eles fossem de mundos diferentes. Não importava que fosse assustador, porque pela primeira vez na vida ela estava verdadeiramente em casa. 6 meses depois, Rebeca caminhava pelos corredores da Dalencourt Enterprises com uma confiança que ela nunca imaginou possuir. Seus saltos faziam um som firme e decidido contra o mármore. Não mais o ruído hesitante e nervoso dos primeiros dias. Ela usava um blazer vermelho que Gabriel havia escolhido para ela, dizendo que era a cor da paixão e da determinação. Como você, ele havia sussurrado quando a viu vestindo-o pela primeira vez. A empresa havia mudado muito sob a nova liderança compartilhada. As paredes antes frias agora exibiam obras de arte de artistas locais. Havia plantas verdes nos corredores, uma pequena cafeteria onde os funcionários se reuniam informalmente e uma política de portas abertas que Gabriel implementara após uma das muitas conversas com Rebeca sobre empatia e liderança. Bom dia, sócia, disse Márcia, passando por ela com um sorriso genuíno. A relação entre elas havia se transformado completamente quando Rebeca provou que não estava ali por favor, mas por mérito. Bom dia, Márcia. A reunião dos investidores ainda está marcada para as 10? Sim. E eles estão ansiosos para conhecer os novos projetos, principalmente o programa de responsabilidade social que você criou. Rebeca sorriu. O programa era seu bebê, uma iniciativa que oferecia bolsas de estudo e mentoria para jovens de comunidades carentes, algo que nasceu de sua própria experiência de luta. Gabriel havia abraçado a ideia imediatamente, vendo nela uma oportunidade de tornar a empresa mais humana. Quando chegou ao escritório, que agora dividia com Gabriel, encontrou-o ao telefone, gesticulando animadamente. Ele usava uma camisa azul clara, com as mangas dobradas, os cabelos ligeiramente desarrumados. Uma versão mais relaxada do homem que ela conhecera meses atrás. Não, isso não vai funcionar, ele estava dizendo. Precisamos de uma solução que beneficie tanto os trabalhadores quanto a empresa. Sim, eu sei que vai custar mais, mas é o investimento certo. Rebeca se acomodou em sua mesa, organizando os documentos para a reunião. Ela ainda se maravilhava com a mudança em Gabriel. O homem que antes tomava decisões baseadas apenas em lucro, agora considerava o impacto humano de cada escolha. Problema com o sindicato? Perguntou quando ele desligou. Não mais. Gabriel sorriu, aproximando-se dela. Acabei de aprovar um aumento de salário e melhorias nos benefícios. O representante quase caiu da cadeira. E como se sente sobre isso? Como se estivesse fazendo a coisa certa pela primeira vez em anos. Gabriel se inclinou e beijou sua testa, um gesto que havia se tornado um ritual matinal entre eles. Era íntimo, sem ser inadequado para o ambiente de trabalho. Um lembrete silencioso de que eram mais que sócios. A reunião é importante hoje, disse ele, sentando na beirada da mesa dela. Por quê? São os mesmos investidores de sempre. Não todos. Há alguém especial vindo. Antes que Rebeca pudesse perguntar quem, a porta se abriu e Márcia entrou com uma expressão curiosa. Senhor Dalencourt, todos estão reunidos na sala de conferências e tem uma surpresa lá. Gabriel e Rebeca trocaram olhares. Eles caminharam juntos pelos corredores e Rebeca notou que havia mais funcionários que o normal observando-os passar. Havia algo no ar, uma energia expectante que ela não conseguia identificar. Quando chegaram à sala de conferências, Rebeca,
parou na porta. A sala estava cheia não apenas dos investidores habituais, mas de todos os funcionários da empresa. Havia faixas penduradas nas paredes com os dizeres "Parabéns" e "Sucesso merecido". No centro da mesa havia um bolo elaborado e uma garrafa de champanhe. "O que está acontecendo?" perguntou, olhando para Gabriel. "Rebeca", ele disse, sua voz tremendo ligeiramente. "Nos últimos 6 meses, você transformou não apenas esta empresa, mas a minha vida. Você me ensinou que sucesso verdadeiro não é sobre quanto dinheiro você tem, mas sobre quantas vidas você toca positivamente." Todos na sala estavam sorrindo, e Rebeca começou a perceber que aquilo era mais que uma reunião de trabalho. "Gabriel, o quê?" "Você me mostrou que liderança real é sobre servir, não sobre ser servido. Que força verdadeira vem da vulnerabilidade, e que amor não é fraqueza, mas a coisa mais poderosa do mundo." Gabriel se dirigiu ao centro da sala e Rebeca notou que suas mãos tremiam ligeiramente. Por isso", continuou ele, olhando diretamente nos olhos dela, "quero anunciar oficialmente que Rebeca Santos não é apenas minha sócia nos negócios. Ela é minha sócia na vida." A sala explodiu em aplausos, mas Rebeca mal conseguia processar o que estava acontecendo. Gabriel estava se ajoelhando no meio da sala de conferências, diante de todos os funcionários e investidores. "O Rebeca Santos", disse ele, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso, "você me salvou em todos os sentidos da palavra. Me salvou do acidente, me salvou da minha própria amargura e me salvou da solidão que eu havia aceito como destino." Lágrimas começaram a correr pelo rosto de Rebeca, enquanto ela via o homem que um dia a havia humilhado, ajoelhado diante dela, vulnerável e honesto. "Você me ensinou que amar alguém não significa possuí-la, mas sim apoiá-la para que ela se torne a melhor versão de si mesma. E eu prometo que, se você me aceitar, passarei o resto da minha vida tentando ser digno do amor que você me deu." Gabriel abriu a caixa, revelando um anel simples mas elegante, um solitário que brilhava sob as luzes da sala. "Casa comigo, Rebeca. Não porque eu tenho dinheiro ou poder, mas porque você me torna um homem melhor. Porque ao seu lado eu aprendi o que significa ser verdadeiramente rico." A sala estava em silêncio total, todos esperando a resposta. Rebeca olhou ao redor, vendo os rostos expectantes dos colegas que haviam testemunhado sua jornada. De secretária humilhada a sócia respeitada. "Gabriel", disse ela, sua voz tremendo de emoção. "Você tem certeza de que não está fazendo isso apenas por gratidão?" "Rebeca", ele respondeu, ainda ajoelhado, "eu não estou te pedindo em casamento por gratidão. Estou te pedindo em casamento porque não consigo imaginar um futuro sem você. Porque quando acordo de manhã, a primeira coisa que quero ver é seu rosto. Porque quando tenho uma decisão difícil para tomar, sua voz é a primeira que ouço na minha cabeça." Ele se levantou, mantendo a caixa aberta. "Estou te pedindo em casamento porque você me mostrou que amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém perfeito, mas sobre encontrar alguém que te faz querer ser perfeito para ela." "Gabriel, e por quê?" Sua voz ficou mais suave, mais íntima, mesmo diante de toda aquela audiência. "Eu te amo, não apesar de quem você é, mas exatamente por causa de quem você é. Sua bondade, sua força, sua capacidade de ver o melhor nas pessoas, mesmo quando elas não merecem." Rebeca sentiu como se seu coração fosse explodir de tanta emoção. Ela olhou para o homem diante dela. Não mais o CEO arrogante e frio, mas alguém que havia aprendido a amar, a ser vulnerável, a ser real. "Sim", disse ela, sua voz clara e firme. "Sim, eu caso com você." A sala explodiu em aplausos e gritos de alegria. Gabriel deslizou o anel em seu dedo com mãos trêmulas, e quando se levantou, ela se jogou em seus braços. Ele a girou no ar,
ambos rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu te amo, sussurrou ele em seu ouvido. Eu te amo tanto que às vezes dói. Eu também te amo, respondeu ela. E Gabriel? Sim, você já é perfeito para mim. Quando eles se beijaram, foi diferente de todos os outros beijos que haviam compartilhado. Era um beijo de promessa, de futuro, de duas pessoas que haviam encontrado seu lar uma na outra. Discurso! Discurso! Gritou alguém na multidão. Gabriel pegou a mão de Rebeca e se virou para os funcionários. Vocês querem um discurso? Perguntou sorrindo. Aqui está. Há alguns meses, eu era um homem que acreditava que sucesso significava estar no topo, sozinho. Hoje eu sei que sucesso verdadeiro é estar ao lado de alguém que te faz querer ser melhor. Ele apertou a mão de Rebeca. Esta empresa mudou porque eu mudei. E eu mudei porque encontrei alguém que me amou o suficiente para me mostrar quem eu realmente poderia ser. E se há uma lição nisso tudo, Rebeca adicionou, sua voz firme e clara, é que nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca é tarde demais para escolher ser melhor. E nunca é tarde demais para acreditar que você merece amor. Aplausos ecoaram pela sala mais uma vez. Depois, enquanto todos comemoravam com champanhe e bolo, Gabriel puxou Rebeca para um canto quieto da sala. Você tem certeza disso? Perguntou ele. Casar comigo significa entrar de vez no meu mundo. Gabriel. Rebeca sorriu, tocando seu rosto gentilmente. Você não entendeu ainda. Você já entrou no meu mundo. E juntos, estamos criando um mundo completamente novo. Nosso mundo. Nosso mundo, concordou ela. E naquele momento, na sala de conferências onde tudo havia começado com humilhação e lágrimas, Gabriel e Rebeca selaram não apenas seu compromisso um com o outro, mas sua promessa de que o amor verdadeiro pode transformar qualquer história, não importa como ela comece. O amor havia vencido, e para eles estava apenas começando.